de volta com Se Liga. No programa de hoje estamos falando sobre infrações de trânsito. Aqui no estúdio com a gente, o pessoal da Escola Estadual Amando de Oliveira. E o DJ Giovanni Martins. Nunca caiu em uma blitz? A maioria dos motoristas com certeza já passou por uma. Mas você sabe como é feita a mobilização da companhia de trânsito para ir às ruas fiscalizar os condutores? O repórter Carlos Guesse acompanhou toda a movimentação. Vamos ver? Você aí da plateia do Se Liga e também aí de casa, vocês sabem como é o procedimento para a realização de uma blitz? Não? Galera, não é tão simples planejar uma blitz. Mas a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, a CIPETRAN, sob o comando do Tenente Coronel Alírio Villassante, sabe de forma eficiente pegar esses motoristas espertinhos que estão circulando por nossas vias. Logo nas primeiras horas da manhã, no quartel da CIPETRAN, o Tenente Alírio escolhe alguns policiais para um determinado ponto da cidade onde vai ser realizada a blitz. Vale ressaltar que não tem hora para essas fiscalizações. Pode ser de tarde, no começo da noite, em final de balada, não importa. O fato é, só podem dirigir veículos motorizados ou pilotar uma moto maiores de 18 anos e que possuem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Segundo o capitão Anderson Luiz Alves Avelar, de janeiro a junho deste ano, mais de 3.000 motoristas foram flagrados sem habilitação nas ruas de Campo Grande. Essa é a maior infração de trânsito que os policiais relatam nas blitz realizadas, ultrapassando as de avanços de semáforos que estavam em primeiro lugar. A realização das blitz ela tem uma importância fundamental. Primeiro, a gente tira de circulação os veículos irregulares, os condutores que não têm condições de dirigir, a gente evita de que os acidentes aconteçam. Então essa fiscalização é justamente para que quem continue utilizando as vias, que utilize de forma correta. E desta forma, evite-se de se envolver em acidentes. Os números são impressionantes e sobem mensalmente de acordo com a CIPETRAN. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório, mais de 1.800. Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, mais de 1.750. Avançar o sinal vermelho do semáforo, mais de 1.499. E dirigir o veículo utilizando o celular, 1.517. Você está andando por uma via com o seu carro, com o seu veículo, e de repente cai em uma blitz. Meu amigo, não tem jeito, tem que encostar, senão o bicho pega. Ou melhor, os homens. Se uma pessoa for pega sem a CNH, o carro é recolhido e notificado. A multa e os pontos, quem se responsabiliza é o proprietário do veículo. A nossa reportagem flagrou, em 30 minutos, vários motoristas com alguma pendência, licenciamento ou IPVA atrasados, e vários foram notificados. Uma moto e um carro foram recolhidos para o pátio do Detran. Sargento, nós assistimos na reportagem que a CIPETRAN tem intensificado as fiscalizações. Você acredita que fiscalização muda comportamento no trânsito? Muda comportamento sim, porque o condutor, que ele é responsabilizado pelo ato de dirigir sem CNH, de cometer qualquer outra infração, quando ele tem essa penalização em valores, né, não só em valores como a pontuação na CNH, com certeza ele vai pensar duas vezes em cometer essa infração novamente. Então ele acaba mudando. A gente faz muita campanha educativa, nós vamos para as ruas, fazemos cursos e as pessoas insistem em continuar aí cometendo essas infrações. Então é muito importante esse trabalho que a CIPETRAN, que vocês, né, todo o policiamento da capital, tem feito na nossa cidade, né, sargento?
Sim, a Polícia Militar, através da CIPETRAN e da Polícia Rodoviária Estadual, intensifica essas fiscalizações, tanto na área urbana quanto nas rodovias, né, justamente para coibir, para inibir o cometimento das infrações, porque em mais de 95% dos acidentes de trânsito, ele é precedido do cometimento de uma infração. Então, uma das alternativas de fazer com que o condutor não cometa a infração é justamente responsabilizando ele de forma pecuniária nas pontuações na sua carteira, para que ele não reincida novamente. Com respeito aos jovens que estão tirando a carteira de habilitação, eles pegam aquela permissão para ter... Nós falamos que é a permissão do aprendiz, né? Que é a LEADV, para poder dirigir o veículo com a presença do instrutor de trânsito no carro da autoescola. E eles pensam que essa carteira já é a carteira de habilitação. E eles acabam depois pegando um veículo particular, sem a presença do instrutor, e sai dirigindo nas nossas vias públicas. O que acontece com esse tipo de infração? Bom, para a fiscalização, o candidato que está com apenas aquela licença, para a fiscalização, é um condutor não habilitado. Para todos os efeitos, é um condutor não habilitado. Ele vai ser responsabilizado, se ele estiver conduzindo um veículo particular, vai ter aquela multa gravíssima, né, acima de R$500, em torno de R$570, além do proprietário que vai ter a mesma multa também, que vai ser cumulativa, também a pontuação, além do crime, né? E vai ser um prejuízo muito grande, porque ele está num processo de obtenção da CNH e o Detran vai suspender por 6 meses esse processo. Então, o prejuízo ainda é maior do que aquele que não está em processo de obtenção de CNH. Duarte, quais as infrações de trânsito mais cometidas nas rodovias estaduais? Nós temos várias, né? Mas nós podemos dizer que o excesso de velocidade é uma das principais e é uma das mais preocupantes. E pensando nisso, o comando da Polícia Militar Rodoviária já adquiriu 2 radares fotográficos que serão empregados nas rodovias e estradas estaduais. E esses radares, eles não há nem a necessidade que se pare o condutor para que ele seja cientificado. É importante esse momento para dizer que uma nova resolução ela saiu, foi editada pelo CONTRAN, dizendo que não há mais a necessidade de informativo nas rodovias de que aquela via está sendo fiscalizada por radar. Basta que tenha uma placa R19 que informe a velocidade da via para que esse radar ele possa ser o quê? Empregado. Nós temos aí também o cinto de segurança como um dos fatores preponderantes. Lamentavelmente, o uso de bebidas alcoólicas, principalmente em finais de semanas e festas, e aí o cidadão ele adentra numa rodovia sem os devidos cuidados e acaba se envolvendo em um acidente de trânsito. Duarte, é obrigatório por lei que o agente de trânsito pare o condutor para aplicação da multa? Não. Não há esta obrigatoriedade. O artigo 280, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, ele versa que pode sim ser lavrada a notificação com veículo em movimento. Exemplo, avançar o sinal vermelho, a viseira erguida, cinto de segurança, o celular, entre outras. Agora, existem algumas notificações que elas, obrigatoriamente, o condutor tem que ser parado. Exemplificando aí, nós vamos ter o condutor não habilitado. Não tem como eu saber, agente fiscalizador, que esse condutor é ou não é habilitado. Então, nesse caso, obrigatoriamente, tem que ser parado para ser observada essa situação. Kleber Dias, tem participação da plateia aí? O Thales quer participar dessa conversa também. Fala, Thales. Eu gostaria de saber se o valor da multa dada pela lombada eletrônica é o mesmo do semáforo. Não. A multa do semáforo está previsto no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos, e R$ 191,54 o valor dessa notificação. Agora, a velocidade da lombada já é um outro artigo, o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí depende da velocidade. Eu vou exemplificar aí para você.
se a velocidade, exemplificando, fosse 80 km por hora e esse condutor fosse pego até 96 km por hora, ele cometia uma infração de natureza média, então que seria 4 pontos, e aí R$ 85 o valor da multa. Se ele, por exemplo, fosse 80, ele fosse pego de 97 até 120 km por hora, ele estaria cometendo uma infração de natureza grave, aí teria 5 pontos na habilitação, né? E 127 o valor da multa. Agora, se é 80 km por hora e ele foi pego a 121, 120, 130, 140, aí é uma infração de natureza gravíssima, que tem um fator agravante de 3 vezes, o valor dessa multa é R$ 574, e a habilitação desse condutor será suspensa diante desse excesso de velocidade aplicado. Só fazer uma ressalva, me permita, que se no caso de uma lesão corporal culposa, ele conduzindo o veículo e ele se envolver no acidente e for constatado que ele excedia a velocidade em mais de 50 quilômetros da permitida para aquela via, obrigatoriamente ele não terá os benefícios previstos na Lei 9.099, ou seja, ele não vai poder transacionar essa situação. Então, ele vai ser apenado com maior rigor. Agora tem mais uma pergunta do Sebastião Júnior. Fala aí, Sebastião. Eu gostaria de saber que quando um jovem de menor cair numa blitz, eu gostaria de saber o que acontece, se ele é o prejudicado, se é os pais, o carro, onde que vai, o que acontece com esse jovem quando ele é pego dirigindo. Bom, até como uma medida protetiva, né? Para o menor é conduzido, né, à delegacia especializada do menor. Hoje é esse procedimento que vem sendo adotado pela Polícia Militar de Trânsito Urbano. O menor é conduzido para a delegacia especializada do menor. O veículo é encaminhado ao Detran, né, Caso o pai compareça, o pai também vai ser encaminhado para a delegacia por permitir, ele vai estar incorrendo em um crime, né? Até pela omissão de cautela, né? Ele está cometendo um crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito, que não precisa gerar um dano, né? O simples fato de estar conduzindo o veículo, normalmente os pais, na grande maioria das vezes, alegam que o filho pegou o veículo sem seu consentimento. Mas é o ato omissivo do pai em não evitar que o menor conduza o veículo. Então, além, né, da parte administrativa, que vai ser uma multa, como eu disse, uma multa por conduzir sem possuir a CNH em torno de R$ 570, e o pai também vai ter mais uma outra multa do mesmo valor. Então são duas esferas, tanto a administrativa, que vai ter o veículo encaminhado ao Detran, né, as multas, e também a criminal, que o pai vai responder. Então, fazendo uma complementação, este pai terá também a habilitação dele suspenso por entregar a direção ao filho menor de idade ou não, por não possuir esta habilitação. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Depois do intervalo tem Se Liga Quiz, nosso game de perguntas e respostas, valendo um super prêmio. Não saia daí!